A evolução do trio monstro do Bando dos Chapéus de Palha está cada vez mais nítida e eles vão precisar dessa evolução para conseguir bater de frente com as calamidades que estão na frente deles. Zoro versus King, Queen versus Sanji, Kaido versus Luffy. Como que eles vão conseguir ultrapassar essa grande pedra que tem no caminho deles? A gente sabe que Luffy lutou contra dois comandantes de Yonko. O primeiro, sendo o Cracker, foi uma luta um pouquinho conturbada, que tem um desfecho meio estranho. Nami ajudou o Luffy a vencer o comandante, e a vitória não foi tão convincente assim. Já contra Katakuri, Luffy aumentava de nível a cada momento que passava. O seu Gear 4 melhorava, o seu Haki da observação também. Ele conseguiu usar os dois numa nova forma do Gear 4 para tentar lutar de frente a frente contra Katakuri, que possuía uma habilidade um tanto roubada. Mas a gente sabe que os dois comandantes do Kaido ainda não foram muito bem explorados. Eles não tiveram essas habilidades muito mostradas. A gente viu muito pouco deles. Um pouco mais do Queen, mas ainda assim não é o suficiente para a gente falar o quão forte eles podem ser. As formas que King e Queen principalmente usam para lutar. King, ele, por exemplo, tem uma espada, mas a arma principal dele não é a espada. É como se ele fosse uma máquina de matar, né? Ele tanto falou isso com o Zoro, que não importa os meios, ele tinha que matar alguém, né? Se ele tivesse essa missão, ele teria que fazer, não importando se seja com o bico da forma de Akuma no Mi dele, ou com uma espada, ou com qualquer outro meio. Já a Queen fica muito nas necessidades de suas armas cibernéticas do seu corpo funcionarem, ou então um vírus. Ele é um gênio da ciência e usa isso a seu favor. Ele não possui um físico tão forte numa forma normal, mas a sua forma de Akuma no Mi parece um tanto roubada, apesar daquela demonstração um pouco estranha do que é um Brachiosaurus. Para quem não lembra, eu vou deixar a foto aí. Mas vamos começar então com o Sanji. O cozinheiro dos Mugiwaras está tendo uma luta um pouco complicada, não pelas suas habilidades físicas ou pela falta delas, mas sim porque Queen está meio que abusando do seu psicológico. Saíram alguns spoilers do próximo capítulo e tem mais algumas informações sobre o que vai acontecer na luta do Sanji. Eu não vou citar aqui porque é meio injusto com quem não quer ler os spoilers, mas a gente vai tentar chegar numa conclusão aqui sem falar o que vai acontecer no próximo capítulo. Devido ao despertar dos seus genes, suas habilidades estão demonstrando estar cada vez mais estranhas para ele e pra gente, óbvio, estão bem aparentes. Ele está se tornando um ciborgue tal qual seus irmãos eram, um exoesqueleto e um monstro sem emoções. Ele nega que irá utilizar o traje porque ele não quer continuar essa transformação que estará acontecendo no corpo dele. Ele está em estado de negação completo com relação a isso. Se ele não vai usar o traje, como que ele vai ser capaz de enfrentar um monstro que é o Queen? Bom, a única opção que eu vejo para isso sem o traje e sem aumentar drasticamente um de seus hakis, como por exemplo do armamento, que foi citado por Queen e Sanji pode até melhorar isso. Eu acho que seria um paralelo bom entre ele e Zoro, que dizem que um é especialista no da observação e o outro do armamento. Imagina então se a gente tem meio que uma troca, né? O Sanji evolui um pouco mais o do armamento na luta contra Queen e Zoro evolui o da observação contra King, já que o King ele tem um aspecto de velocidade. Mas ainda assim, eu acho que o necessário para o Sanji vencer a luta vai ser o Hell's Memories. A habilidade do Sanji, que ele estoura todas as suas emoções a ponto de conseguir ter uma chama em volta do seu corpo, é a base da sua habilidade. A gente sabe que diferente dos seus irmãos, que meio que tem um limite para como as habilidades dele funcionam, o Sanji ele consegue alterar a forma com que o fogo dele é utilizado pelas suas emoções. Quando ele usa o Hell's Memories, por ter sido impactante nas emoções de Sanji, ele estoura um fogo muito maior de quando ele só quer usar na perna, apesar dele conseguir usar na perna naturalmente. Então essa luta contra Queen pode ser uma luta onde o Sanji vai conseguir entender melhor o poder de fogo dele, que é um poder que nem a gente tem tantas informações, mas eu deixei uma teoria bem legal sobre isso, eu vou deixar aí no card. Então o poder real de Sanji se basearia no poder
que ele tem de usar as emoções para amplificar o fogo que ele consegue produzir, tanto na perna quanto no resto do corpo. Claro, ele se nega a lutar com as mãos. Se ele se nega a usar o traje também, ele vai ter que aumentar drasticamente o poder da perna dele, né? Seja com fogo ou com o haki do armamento, ou com os dois. A gente viu que um chute dele com as emoções um pouco elevadas contra o Queen, quando ele estava meio que zombando do Sanji por ele ser um ciborgue e não estar aceitando isso, Queen cita que o chute dele doeu, mesmo que não tenha aparentado ser uma habilidade tão diferente das que o Sanji tinha usado anteriormente. Então o Sanji ele tem um leque de possibilidades para conseguir crescer o seu poder. Só que isso dependia muito do traje. Agora a gente meio que se limita ao que? Ele conseguir despertar os genes de alguma forma sem o traje de batalha? Isso de alguma forma poderia ainda mudar a personalidade dele? Ou então ele conseguiria realmente aumentar o haki do armamento dele a um ponto como, por exemplo, o Katakuri tinha? Seria interessante, já que ele não vai despertar o haki do rei provavelmente, pelo menos não agora. E ele não tem motivo usar o haki da observação contra Queen. Não vai funcionar se ele não tiver dano suficiente para causar no Queen. Então, o Hell's Memories combinado com um haki do armamento mais forte pode ser a chave para o Sanji vencer essa luta. Agora vamos pro queridão da galera, o Zoro, o Zorão da massa. Ele tá numa situação muito mais simples de se entender qual que pode ser o power-up dele, porque a gente meio que já recebeu diversas informações sobre como o Zoro pode aumentar o poder dele. Como, por exemplo, um suposto haki do rei quando ele ataca o Kaido, né? O Tenguyama Hitetsu, né? O narigudo que fica lá com o Otama falando que ele é capaz de transformar a Emma numa Kokuto. E isso a gente vai discutir um pouco mais a fundo, mas vamos tentar entender como que ele pode vencer o King e qual é a maior dificuldade que ele tem para isso, como que ele vai conseguir alcançar esse poder. Se a gente pensar que o King é um segundo comandante de Yonkou e ele tem uma habilidade muito parecida com, por exemplo, o Katakuri, não em habilidades na skill set, né, as habilidades que ele possui, como os golpes dele, mas o ranking de força dele ser muito parecido com o do Katakuri, então a gente chega num ponto onde provavelmente ele tem haki do rei, né? Não, obviamente ele não deve ter o avançado, mas pelo menos o haki do rei básico seja justo ele ter. E o Zoro, ele já demonstrou que ele pode evoluir o dele para o avançado, né? De certa forma, os maiores personagens de One Piece, eles conseguem entender o haki do oponente de uma maneira que é só vendo ou entendendo por alguma ação dele. Por exemplo, o Teach falando que o haki do Luffy tinha aumentado lá em Impel Down, sendo que a gente não tinha tido nenhuma informação sobre o haki do Luffy até o momento. Então, como é que chegou a ter isso, né? É uma questão a se debater. O que Kaido, Teach tem em comum que eles conseguem entender qual haki a pessoa tem ou não. Então, para o Zoro conseguir vencer um oponente que tem um haki do rei, um haki do armamento forte, né? Se a gente comparar o King com o Katakuri, Katakuri era extremamente forte, extremamente versátil, muito se dá à sua inteligência, né? Usar a sua fruta junto com o haki da observação. Já o King, ele parece que apela mais para força bruta, né? A gente tem uma informação no Viver Card dele que ele queria ver alguém forte e por isso ele se juntou ao Kaido. Então, o King, querendo ser alguém forte, talvez ele apele mais para a força bruta do que para tentar ser alguém inteligente no meio de uma batalha, apesar dele provavelmente conseguir ser versátil o suficiente numa luta. Pensando que ele pode despertar o haki do rei avançado, o que não é impossível, Zoro teria que despertar esse haki também. Então, uma mistura de haki do rei avançado junto com ele transformando a espada numa Kokuto, né? A gente não sabe se isso é necessário para transformar a espada na Kokuto. Teoricamente, ela é só necessária o haki do armamento, né? Já que ela vira uma lâmina negra, né? Ela banhada, né? Entre aspas, em haki do armamento. Mas será que de certa forma a pessoa precisa ter o haki do rei para conseguir fazer a espada imbuir o haki do armamento de vez? Ou
só precisa ter um reroll tão avançado que seja capaz de aguentar o haki na espada, né? Isso a gente ainda não tem muita informação e provavelmente a gente vai ter conforme a luta for se estendendo. Mas eu acredito que o Zoro ele seja o mais simples desses, já que o próximo ele tem algumas possibilidades, a gente já vai discutir sobre ele, obviamente, o Luffy. E o Zoro ele deve ter apenas uma evolução na sua espada e nos seus hakis, né? Nada demais, como por exemplo um desenvolvimento como o Sanji tá tendo agora, né? É um bom desenvolvimento das habilidades dele, dos genes dele. Muita gente eu vi que não gostou, mas é uma forma de aumentar o poder do Sanji sem ser escandaloso e falando, ele aumentou isso aqui e não tem motivo nenhum para isso ter acontecido. Agora, se ele vai ter haki do rei ou não, só o tempo nos dirá. Provavelmente sim, assim como eu já tô perdendo a contagem da quantidade de Mugiwara que eu acho que vai ter haki do rei. Porque, né, o Sop já foi revelado que vai ter. Afinal, ele mentiu no haki do rei. Obviamente, ele vai ter o haki do rei. A Yamato deve entrar pro bando, tem também. O Luffy, só aí já são 4. Pô, gente, que isso, já virou várzea. Mas, continuando aqui, Luffy do Chapéu de Palha, o capitão dos Mugiwaras, tem a mais difícil batalha da vida dele e eu não sei nem se é a mais difícil da obra, porque ele tá enfrentando simplesmente o cara que as pessoas dizem ser invencível no 1 contra 1. E qual pode ser o poder dele para enfrentar essa calamidade que é o Kaido, né? É muito difícil de se entender como que o Luffy chega nos poderes dele. O Gear Second, a gente não sabe de onde ele tirou isso. Nem o Third, nem o Fourth. A gente só sabe que ele usa e, tipo, de alguma forma ele conseguiu desenvolver aquela habilidade. E isso se torna muito importante a partir do momento que ele precisa de novas maneiras de estender o poder da fruta dele. Que no início a gente pensa, pô, é uma fruta normal, mas aí, tipo, ele só se estica. Aí, de repente, ele tá acelerando o corpo dele, o sangue dele, ele tá fazendo o osso dele aumentar. Então, o Luffy é o mais versátil dos personagens até o momento. E a gente conseguir entender como que ele pode transformar isso em algo a mais, como por exemplo, Kid e Law demonstraram seus poderes despertados. Como que o Luffy despertaria o poder dele, né? Foi citado que é um dom o despertar dos personagens. Como que o Luffy não teria isso, já que ele é simplesmente um gênio na luta? Ele surrou o Doflamingo e o Law mal conseguia lutar de frente a frente com o Doflamingo sem nem usar despertar. Então, a impressão que me passa depois da segunda derrota do Luffy, né, lá no topo do domo, que é quando ele tá caindo assim, ele cai no mar e resgatam ele, é aquele ali. Quando ele tá conversando, ele já tá pensando em alguma coisa. Ele já criou uma nova habilidade na mente dele. Algo que vai amplificar os poderes dele para essa luta. Assim como, por exemplo, foi o Snakeman, que foi uma habilidade que calhou de ser essencial para a vitória dele contra o Katakuri, porque o Boundman não tinha a velocidade suficiente para bater de frente contra o Katakuri. Ele iria tomar mais porrada do que bater. Já com o Snakeman, ele conseguiu igualar a velocidade com o tempo de reação do Katakuri em transformar o seu corpo em Moshi. Só que agora é um caso muito mais difícil, porque Katakuri, ele por mais que fosse resistente, os golpes do G4, como o próprio Luffy disse na luta contra o Katakuri, o G4 ele é invencível. Quando ele tá lutando com essa forma, qualquer uma delas, seja o Boundman ou o Snakeman, ele é muito mais forte do que a forma base dele. Então isso amplifica o poder dele até demais. Agora, como que ele vai fazer um G4 que não conseguiu sequer causar dano no Kaido em algo para derrotar ele, né? A gente poderia ter algumas opções, como por exemplo o próprio Despertar. Só que pela apresentação do Despertar nos últimos capítulos, eu acho improvável que o Oda apresente ele agora. Eu acho que ele está aguardando isso para algum momento posterior, como por exemplo a luta contra o Barba Negra. Mas também pode acontecer, né? Isso aqui são só suposições. Como por exemplo um Gear 5 novo, né? Eu fiz uma suposição com uma capa onde apareciam 5 leões, né, nas camisas, e eu acho que é justo a gente pensar que o Gear 5 pode ser um Lionman.
Afinal, os golpes são centrados no Haki do Rei. E o Haki do Rei, né, seria relacionado com o Rei da Selva, que é o leão. Eu comecei a pensar em uma outra possibilidade. Ao invés de ser um Gear especialmente feito para esse Haki, talvez seja apenas um G4 utilizado apenas com golpes relacionados a um rei, né, que seriam golpes utilizando o Haki do Rei, né? Então essa é um pouco mais das opções que a gente tem para o poder do Luffy, né? Afinal, ele deve usar bastante esse Haki. A gente não sabe se ele tem limite. Provavelmente tem, porque a gente vê o Kaido não usando o Haki do Rei na clava em todas as oportunidades, então é provavelmente um Haki que desgasta ele de alguma forma, mas em algum momento o Luffy vai ter que usar sem parar ele, e o momento perfeito seria numa nova habilidade. Agora, se vai ser um Gear 4, um Gear 5 ou Despertar, aí eu já entro um pouco em conflito na minha mente, porque eu acho que o que é mais possível seria o G4, porque a gente pensar que ainda teria um G5 e um Despertar, eu não sei de onde que o Luffy e o Oda vão ter tanta criatividade. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda, se você acha que o Zoro vai só meter um Ashura pra cima do King e vencer ele, o Sanji vai usar o traje de batalha e vai arrebentar com o Queen, o Luffy vai usar o que? O Despertar? A gente vai ter o Despertar do Chapéu de Palha apresentado? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque é um tema interessante, já que a gente está tendo revelações de alguns outros despertares, eu não sei como falar isso no plural. Enfim, valeu, falou, um abraço a todos, deixe seu like, seu comentário, se inscreve nesse canal, assista outras teorias aí, tem vídeo do lado, valeu, falou e eu fui!